Olá, espero que esteja tudo bem com você aí, vendo esse vídeo, essa mensagem especial de Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é uma data muito especial na Igreja Cristã, na qual a gente lembra do sacrifício de Cristo na cruz para o perdão dos nossos pecados e, mais ainda, para que toda a criação de Deus pudesse ser renovada e pudesse ser redimida do pecado que o ser humano colocou para dentro da criação de Deus. É um momento muito especial para a igreja, como eu disse, então é muito importante que a gente reflita um pouco sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso e que a gente possa colocar isso dentro da nossa vida, aquilo que Deus fala para a gente. Então, o vídeo de hoje é uma mensagem de Sexta-feira Santa baseada no texto do Evangelho para sexta-feira, que é o texto de João 19, dos versículos 17 a 30. Eu vou ler o texto aqui para vocês, quem tiver a Bíblia em casa e quiser acompanhar também, pode pausar o vídeo, pode abrir, mas o texto começa assim. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus. Escreva: Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Este é o seu filho. E em seguida disse a ele: Esta é a sua mãe. Esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Está tudo completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho para o dia de hoje. E esse Evangelho faz a gente refletir muito sobre a situação que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação que está colocando todos nós em igualdade uns com os outros. O que talvez seja bom, para que ninguém ache que é melhor que o outro, ou por causa da opinião ou o posicionamento de qualquer pessoa. A coisa que nos une hoje talvez seja o medo. Temos medo. Alguns de pegar essa doença que pode nos matar, mesmo que a letalidade seja baixa, o que quer que isso signifique. Ou medo de passar essa doença para pessoas queridas. Talvez o seu medo seja ainda outro, seja relacionado ao dinheiro, que está acabando para muita gente, talvez esteja acabando para você. Ou também o seu medo seja o trabalho, que você não sabe até quando você vai ficar em casa, se quando isso acabar você vai ter trabalho. Todos temos medo, estamos com medo nessa situação. Tem uma outra coisa que faz com que todo mundo seja igual nessa pandemia. E é uma coisa que talvez seja o motivo dessa pandemia.
E para falar a verdade, o motivo de qualquer problema e qualquer situação ruim que a gente vive, que é o pecado no mundo. Em Gênesis 3, 17 a 21, Deus, nesse texto, Deus está anunciando para Adão a consequência do pecado que ele tinha cometido, de desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore e ter ouvido a serpente e a mulher. E nesse texto, ele começa dizendo assim: por causa do que você fez, a terra será maldita. Depois, lá em Romanos 8, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo diz assim: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Talvez a gente esteja buscando uma maneira de pensar no porquê de tudo isso, junto com todas as outras coisas ruins que estão acontecendo, né? Essa crise é a tentação, ou melhor, nessa crise, a tentação é procurar um culpado que está fora da gente. Mas sabemos que a culpa, na verdade, é de cada um de nós, pois todos nós somos pecadores. Como lembra, por exemplo, o Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E também como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, que ele lembra que a gente é descendente de Adão. E lá em Romanos 5:12 ele diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O ser humano caiu da graça de Deus e forçou esse Deus a ter uma atitude drástica. A dívida do pecado que levava para a morte de todos e a maldição do mundo não podia ser paga de qualquer jeito e por qualquer um. A dívida que a gente contraiu por causa do pecado de Adão e por causa do nosso, não podia ser paga nem mesmo com a nossa própria vida. Mas essa dívida foi paga com o sangue de Cristo na cruz. Está tudo completado, diz Jesus. Durante todo o Evangelho de João, vemos uma frase parecida com essa. E isso aconteceu para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas. Somente nesses versículos que a gente leu agora, isso aparece duas vezes, no versículo 24 e no 28. E na verdade, tudo isso acontece, ou todo o acontecimento da crucificação, é o cumprimento de uma profecia, de uma promessa. Lá em Gênesis 3,15, Deus diz: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Esse texto já é promessa de restauração para o mundo que ia começar a sofrer por causa do pecado. O descendente da mulher é Cristo, e o pisar a cabeça da serpente é a derrota do diabo. Isso, para nós, significa perdão, e para o mundo significa restauração. Deus promete sim perdão, mas perdão naquele momento, e o perdão para o pecado do ser humano implicava em pagar o preço dessa dívida que o ser humano tinha contraído, e em sofrer as consequências do pecado. Um derramamento de sangue, portanto. Como o próprio ser humano não poderia pagar essa dívida, era preciso de um substituto. Essa noção de substituto, ela já estava presente no Antigo Testamento, bem como quem era esse substituto. Por exemplo, nós conhecemos muito bem a história em que Deus pede que Abraão sacrifique seu filho Isaque. O que ocorreu com Abraão, ou o que ocorreu naquela situação quando Abraão estava ali, pronto para sacrificar o seu filho? Gênesis 22:13 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ou seja, Deus colocou o pagamento da dívida, ele colocou a oferta que ele tinha pedido. Ele não tomou mais do que aquilo que ele pediu de Abraão.
Na promessa de Gênesis 3,15, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Esse é o derramamento de sangue para o pagamento da dívida do pecado, que a promessa já antecipava antes. A derrota do inimigo e a libertação da humanidade implicavam em intervenção do próprio Deus nesse conflito e nessa situação. Outro exemplo, na saída do povo de Israel do Egito, também Deus deu um sinal de que o sangue do cordeiro significava libertação na escravidão. Lá em Êxodo 12, versículos 12 e 13, diz assim: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, aliás. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E para encurtar a história, o profeta Isaías, muito claramente, mostrou que Deus estava por enviar o seu servo, a fim de realizar o sacrifício de forma definitiva. O sangue que levaria à libertação toda a criação e salvação a todo ser humano era o seu próprio sangue. Em Isaías 53, dos versículos 4 a 7, que é um texto muito conhecido da gente, Isaías diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Portanto, quando Jesus, ao final da sua agonia na cruz, deu o seu grito de vitória, está consumado, ele concluiu a batalha final, estabelecendo nova aliança de Deus com a humanidade, uma aliança no seu sangue, prometida desde o princípio, uma aliança baseada no amor de Deus pela sua criação. Está tudo terminado. Nada mais precisa ser feito. Acabou. É isso que Jesus quer dizer quando ele grita: está consumado. Tudo está terminado. A questão que fica depois disso é: perdão para quem? Para quem Jesus fez tudo isso? Quando Isaías diz claramente que Jesus, o servo, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, por nossas maldades, e que pelos ferimentos que ele sofreu, os nossos foram curados, pela morte dele, nós temos vida. Quando Isaías escreveu isso, primeiro ele estava falando sobre o povo de Israel. Mas quando nós lemos, e nós que já conhecemos Cristo e o Novo Testamento, quando a gente lê João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E quando sabemos que Jesus não foi enviado para um mundo santo, mas pecador, um mundo que não conhece Deus, isso significa o meu mundo, o seu mundo. Jesus foi enviado por causa de nós e para o nosso mundo. Quando a gente sabe também que essa mensagem de Cristo na cruz e a mensagem do perdão dos pecados, ela deveria ser anunciada para o mundo todo e para todas as pessoas, nós sabemos que essa mensagem também é para nós. E a partir daí o servo sofreu no meu e no seu lugar. Por causa de Jesus, não precisamos mais ter medo da morte ou da condenação, pois tudo isso já foi pago pela morte de Deus na cruz. Portanto, foi para cada um de nós, que fomos feitos filhos de Deus, que tudo isso aconteceu. Com sua morte, Cristo finalmente cumpriu a promessa que Deus fez de redimir o mundo. O diabo não tem mais poder para separar o mundo do amor de Deus.
Talvez somente para aqueles que querem se afastar desse amor, ele tem poder para isso. Mas isso não significa, ou melhor, isso significa que nós não estamos sozinhos durante essa pandemia ou durante qualquer outra dificuldade na nossa vida. Durante a nossa dificuldade financeira, talvez, nesse tempo, ou profissional, ou pelos problemas que a quarentena acarreta em cada um de nós. Cristo garantiu que o diabo e nada e nenhuma outra força vai te derrubar e vai te afastar do seu amor. Além disso, a morte de Cristo não significa que só o medo nos iguala, nem somente o pecado nos iguala, mas o que nos iguala é que somos todos amados por Deus. Ele que quer que todos sejam redimidos pelo sacrifício da cruz. Tudo isso, nós já sabemos, ainda vai acontecer de uma maneira completa. Um dia o mundo não vai mais sofrer com o pecado, nem nós vamos sofrer com o pecado um dia. Quando Deus resolver que é a hora, quando chegar a nossa hora nesse mundo, talvez, mas quando Deus resolver que é a hora, mas até lá nós esperamos já no reino dele, pois o nosso resgate já foi pago pelo seu sangue e Jesus já é o nosso Senhor. Que nessa sexta-feira santa você não tenha dúvida de que Cristo morreu para te salvar e nada do que está acontecendo vai te separar do amor de Deus. Amém.